né, tem sido, né, uma bênção, né, neste lugar. E nós queremos que nesse momento, né, o seu coração esteja aberto, né, não para ele, coração aberto para Deus, que através dele, Deus abre os céus, a Shekinah dele vem sobre este lugar, sabe, você sai daqui refrigerado e em paz, como nós lemos no Salmo dessa noite, né, 46, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então abra o seu coração, que ele vai entrar no seu coração e trazer o bálsamo de Gileade. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor por tão linda oportunidade. Ó Deus, depois de tantos momentos preciosos, esse casal com esse louvor, ó Deus, também nos trouxe uma alegria, aqueceu esse lugar para a tua presença, e agora ouvimos, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, que cada vez mais o teu servo possa diminuir, o Senhor crescer na vida dele, na sua família. Toma o Senhor em tuas mãos e abençoa cada vez mais a sua caminhada, sua jornada. E obrigado por tê-lo aqui nessa noite como mensageiro, em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus, a parte da igreja. Glória a Jesus. Essa parte da igreja. Maravilha, não é? Culto abençoado. Vamos presos pelo Senhor. Bicho casal, glória a Deus. Glória a Jesus. Ontem, glória a Deus. Ontem me vi numa situação, um jovem conhecido meu, já trabalhou até algumas vezes comigo. Ele fez uma postagem lá no WhatsApp dele, no status, e colocou o seguinte: botou aquelas carinhas de raiva, né? Botou assim: coisa injusta. Eu sirvo ao Senhor com tanta fidelidade, e aí de repente veio outro e é abençoada sem merecer. Aí eu queria falar alguma coisa para ele, e aí eu fui meditar em alguma palavra para poder conversar com ele, saber o que estava acontecendo. Mas aí, ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu fiquei pensando, eu não sei você, mas sabe que eu também já me senti injustiçado algumas vezes? Você já se sentiu assim alguma vez? E aí, enquanto eu estava ali meditando para poder falar com ele, eu fui lembrando que por vezes eu me sentia assim como ele estava se sentindo. E aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E aí Deus foi me mostrando que deixou escrito que também pessoas que serviam o Senhor com fidelidade, obreiros valorosos, também em algum momento se sentiram injustiçados. E aí eu comecei a meditar sobre aquilo, falando: Deus, eu gostaria de falar de um personagem com você. E não é uma pessoa qualquer. Lembra daquela história quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, trazê-la de volta para o arraial? Todo mundo lembra dessa história, né? E aí vem Davi lá com a Arca da Aliança, e aí os bons tropeçam, a arca ia cair. Todo mundo lembra? E aí Zé botará lá a mão para não deixar cair, Deus comandou. Depois de a arca estar voltando, Davi então separa algumas pessoas para tomar conta da arca. E uma dessas pessoas era um adorador. Ele era o chefe de todo Israel. O nome dele, Asaf. Veja bem. E aí Davi dá a ele uma missão, dizendo assim: Asaf, você vai ficar responsável para cuidar da arca, você vai ficar responsável para estar sempre ali, e você 2 vezes por dia vai entrar no Santo dos Santos, você vai ali tomar conta e tal, e você vai ser o cara que vai trazer essa presença de Deus, essa santidade do Senhor ao meio de Israel. Então vejam a responsabilidade de Asaf. Vejam o homem que Deus, através de Davi, separa para ele estar ali naquela função.
Aí eu fiquei pensando, para que ele fosse esse homem escolhido, certamente ele tinha uma vida com Deus. Para que ele fosse separado, ele era da tribo de Levi. E a tribo de Levi, todos sabem, foi a única tribo que não recebeu nenhum pedaço de terra na divisão. Eles eram sustentados por Deus. Através dos dízimos, das ofertas das outras tribos. Eles trabalhavam exclusivamente. É aquele tipo de crente que não tinha outra preocupação que não fosse estar na igreja. Que não fazia outra coisa que não fosse estar na obra do Senhor. Sabe? Esse tipo de crente. Imagina você viver 24 horas voltado para o Senhor, estar sempre ali. Aí eu fiquei perguntando, esse tipo de pessoa, será que em algum momento ele se sentiu injustiçado por alguma coisa? E aí vem a resposta do Senhor para a minha pergunta. Eu quero te convidar para que tu abra a tua Bíblia. No Salmo de número 73. Salmo 7,3. Um salmo de Asaf. Um salmo deste adorador. Um salmo escrito por este homem que tinha sua vida toda voltada para a obra de Deus. E quem sabe, como muitos aqui dos irmãos, que buscam estar na presença do Senhor, que buscam adorar ao Senhor em espírito e em verdade, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o Salmo 7,3. Como o Salmo é grande, e nós vamos falar sobre todo ele, nós não vamos lê-lo totalmente agora, vamos ler parte por parte. Os 3 primeiros versículos dizem assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de... Quanto a mim, os meus pés quase se desviam. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Primeira coisa que eu, quando olho para este salmo de Asaf, o salmo escrito por este adorador, por esse camarada que tinha uma vida dedicada à obra do Senhor, um homem com intimidade com Deus, é que sim, no momento é possível, mesmo de tanta dedicação, a nossa fé entra em crise. Olha o que acontece com ele. Ele primeiro, no primeiro versículo, ele já diz de cara, olha, eu sei que Deus é bom. Isso é um reconhecimento. É como se ele estivesse dizendo, olha, independente do que esteja acontecendo comigo, ou o que vem acontecer, uma coisa eu sei. Deus, ele é bom. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Deus é Deus. Mas aí, de repente, ele vai falando, sabe? Mas o que acontece? Quando os meus pés quase que se desviam. Aí ele vem dizendo o motivo. Por que os meus pés quase que se desviam da presença do Senhor? Ele vem dizendo o seguinte, olha. Faltou pouco para que eu escorregasse, porque eu senti inveja dos soberbos. E aí, meu querido, começa a crise da fé. Hoje em dia a gente vive com uma facilidade tremenda de saber da vida do outro. Coisa mais fácil, estou falando para vocês, que ontem eu vi a postagem de um rapaz fazendo ali o seu desabafo. E aí, se você vai para a rede social dele, você fica sabendo de coisas com muita facilidade. Coisa que no tempo de Asaf já quase não tinha. Mas com tudo isso, o que aconteceu com Asaf? Asaf olha para a vida dos outros. Asaf perde o foco, porque qual é o nosso alvo? Jesus, a vida eterna. A gente tem um foco a ser seguido. Mas o problema é que quando você entra lá na internet, e aí você está passando uma dificuldade tremenda, seja qual for, sabe? Seja qual for. Aí, de repente, você olha para a vida de alguém
que coloca lá que está tendo uma vida maravilhosa. O que, se você não sabe, desculpa, eu vou te relatar agora, você vai ficar triste. Nem tudo que você vê na internet é verdadeiro. Às vezes o cara está lá numa festa, cheio de mosquito, insatisfeito, não quer estar ali, mas está ali por um compromisso social. Aí o cara tira uma foto, e aí ele vai postar o quê? Festa maravilhosa. Ele é alegre. Tá uma maravilha aqui. Olha, que lugar tremendo. E aí você olha aquilo e fala, poxa, eu nem vou numa festa, e o cara está ali no maior festão, o cara nem está querendo estar ali. Mas é mais ou menos assim que funciona. E aí Asaf olha, então, para a vida daquelas pessoas, como muitas das vezes também nós olhamos. Tenta imaginar, você está desempregado. Vamos chegar nesse extremo. E aí você precisa da grana, porque, como foi dito hoje pela manhã, como foi dito pelo professor Júlio, não é que nós amemos o dinheiro, mas o dinheiro é necessário para a vida, sim ou não? Se alguém aí disser que não estiver sobrando, vou te dar o meu Pix. Manda para cá. É necessário, isso não tem problema não. Até porque você quer abençoar alguém, muitas das vezes você precisa de dinheiro para abençoar. Problema zero. E aí quando de repente você ficou desempregado, imagina isso. Você que serve ao Senhor, você que é temente a Deus, você que está sempre fazendo a obra do Senhor. E você que corre atrás, você vai lá, você bate na porta, você manda currículo, você manda e-mail, faz tudo o que você tem que fazer. Mas a porta não abriu ainda. A porta é anunciada. É quando de repente você olha lá, alguém postando, o camarada que você sabe que não é fiel a Deus. O camarada que você sabe muitas das vezes tem uma vida toda errada diante de Deus e no mundo. Trambiqueiros. Você não deve saber, mas aqui no Brasil também existe políticos corruptos. Você não sabia disso, né? Uma novidade que eu estou trazendo para eles. E aí quando você vê isso acontecendo, tu fala, como é que pode, Deus? Como é que pode essas pessoas prosperarem? Eu que te sirvo tanto, mas o cara está apostando lá, carro novo, tanta... E aí você começa a se questionar. E aí, por mais estranho que pareça, isso é possível acontecer. Sabe, com toda a intimidade que você tenha, por mais intimidade que você tenha com o Senhor, por mais que você esteja na presença do Senhor, o grande problema muitas das vezes é isso. É como nós olhamos o outro. Asaf olha para Deus e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ok? Mas, deixa eu falar para o Senhor. Quando eu comecei a ver a vida dessas pessoas que não te servem, dessas pessoas que às vezes estão te enganando, se é que alguém pode enganar o Senhor, essas pessoas que acham que vão passar batido por tudo que fazem de errado, sabe? Aí, de repente, eu vejo esses caras prosperarem, Deus, e eu nada. Sabe qual foi a minha vontade, Senhor? Foi de ir para lá também. Sim, de ganhar o meu. Sabe, de ter aquilo que pudesse me trazer alguma coisa de bom. Eu queria prosperar que nem eles. Isso acontece, irmãos, e não é só na vida financeira da gente. Isso acontece em qualquer área da nossa vida. Você quer ver? Existem pessoas hoje que não lutam mais pelo seu casamento. Por quê? Porque olha o casamento do outro que está apostando felicidade plena. Olha que casal maravilhoso. Olha que lindo. Olha, só vive lá, ó, tá viajando. Olha que felicidade. Só apostam que são sempre felizes. E aí você, que está mais ou menos infeliz, não quer nem lutar pelo teu casamento, achando que o teu cônjuge não vale a pena. Tá, olha só a mulher do cara que eu estou vendo aqui, não tem... Ah lá, tá vendo? Ó, isso é que é mulher abençoada, isso é que é mulher santa, não é essa que já vive aqui, ó, me perturbando, ou o inverso. Tá lá, olha que marido abençoado, que marido maravilhoso, só vive postando que ama, mas a comparação. Isso acontece em muitos ministérios. Você tenta imaginar, quantos anos nós estamos aqui? 5. Quantas igrejas, pastor, abrem as suas portas, 2, 3, 4, 5 meses, estão lotadas? Poxa, como assim? Como assim?
Quer dizer que abriu a igreja agora e de repente lotou? Sim. Mas aí você faz comparações. Por que lá está lotado? Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para... Não, esquece isso. Esquece isso. Eu não tenho que ficar olhando e sem querer julgar, mas pode ser que haja lá alguma coisa que não condiza com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu prego. Nós não pregamos o evangelho de facilidades. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos preocupados com a igreja mais cheia ou menos cheia. Nós estamos preocupados na pregação do evangelho de Jesus Cristo. Mas o problema é que muitas das vezes o líder se frustra porque ele olha para, puxa, mas eu podia estar também. Não podia você. Nós temos que ter um alvo. Tenta imaginar um corredor. O camarada vai ter uma competição daqui a um ano. O que o atleta vai fazer? Ele vai se preparar. Sei que vou fazer uma competição daqui a um ano. Então vou treinar, vou ver tudo que preciso, fisioterapeuta, e você fica ali treinando a vida toda. E aí chega no dia da tua competição. E aí o atleta está ali correndo. Você já viu a maratona, essa de São Silvestre, que tem todo final do ano? O cara está ali correndo, passa os corredores por ele, ele nem olha para o corredor. Ele continua focado. Porque se muitas das vezes você está correndo, você já está exausto, você está cansado, e você dizendo, eu acho que eu aguento, não sei se eu vou aguentar, ainda falta passar alguém por você. Se você tirar o olho do alvo, que é a linha de chegada, e começar a olhar, comparar aquele que está te passando, você começa a se menosprezar. Você começa a dizer, poxa vida lá, eu tinha que ter treinado como ele, ó. Tá vendo? Ó, eu acho que ele fez isso que eu não fiz. E essa tua comparação vai fazer com que você se frustre. Estão entendendo? Asaf, crente como você, como eu, homem de Deus, alguém que estava querendo ficar perto do Senhor. Mas Asaf olha e diz, Senhor, olha, quase que os meus pés escorregam. Por pouco eu não me desvio. Por pouco, mas eu tive esta vontade. Aí eu fiquei lembrando, quando, na minha conversão, eu cheguei na igreja assim, quebrado. Eu cheguei na igreja, eu fui na sarjeta, e lá na sarjeta me resgataram. Eu estava assim, quebrado. E cheguei na igreja, ouvindo o que é verdade, que Deus, Ele é poderoso para mudar qualquer situação, sim ou não? Alguém não acredita nisso? Todos nós acreditamos e temos certeza que Deus pode mudar. Mas o problema é que o tempo de Deus, muitas das vezes, não é o nosso. E aí, como nada está tão ruim que não possa piorar, hoje, parece que o ônibus e o trem é o mesmo valor, né, de passagem, né? Ou parecido. Naquele tempo não era. Era tipo assim, o ônibus custa R$7 para chegar em Nova Iguaçu, o trem era R$3. Alguém lembra disso aqui? Lembra, né? Era assim mesmo, era menos da metade do preço. E eu tinha que ir a Nova Iguaçu. Eu morava aqui em Olinda e eu estava com o dinheiro à conta de pegar o trem, ir para Nova Iguaçu e pegar o trem para voltar para Olinda. Era esse o meu dinheiro. E aí eu fiquei pensando, Senhor, entrei na estação, sentei. Quem conhece a estação de Olinda, você está sentado e muitas das vezes olhando lá para aquele supermercado que tem ali no calçadão, né? No Rio de Economia, ali tem um sinal de trânsito. E eu sentado ali, conversando com Deus, falando, Deus, que dureza é essa? Estou aí te servindo, estou te buscando, estou conversando com Deus. E aí, de repente, fecha o sinal. E aí, quem eu vejo ali no sinal? Um jovem que estudou comigo no Colégio Zenóbio da Costa, chamado Robson. O cara para num carrão. Eu tinha 25 anos de idade nesse tempo. O cara para num carrão e eu conhecia ele, de que ele não era crente. E aí eu fiquei olhando e falei, lá, caramba, o Robson, tá vendo? Eu crente, aqui nessa dureza. Põe o cara ali e tal, eu já comecei, aí o sinal abre, ele vai embora. Aí pronto, aí que eu chego para ele e falo, mas tá vendo, Deus? O senhor viu o cara? Tá vendo lá?
você? Por que eu estou assim? Por que eu ainda estou assim? E aí o que acontece? O sinal fecha. Quem para? Uma outra menina chamada Yolanda, que também estudou comigo no Zenóbio da Costa. E ela serve a outros deuses, eu também conheço até hoje, é funcionária da prefeitura hoje. Para no carrão. Ah, pronto, aí agora não, Deus, agora é comer, a gente tem que conversar. Que negócio é esse? Como que pode? Como que pode isso? Eu estou te servindo, estou te buscando, e por que as coisas não acontecem comigo? Por que não acontece, Senhor? E a vontade que tu tem nessa hora é de falar, eu quero fazer o que eles estão fazendo, porque eu estou aqui na igreja, eu estou correndo atrás, eu não estou vendo ainda nada acontecendo, então tem que buscar fazer o que eles estão fazendo. E esse pensamento, irmãos, por mais que a gente não entenda ou não acredite, ele acontece nos dias de hoje. Na família, no ministério, na vida financeira, porque fazemos comparações, porque achamos que como a pessoa conseguiu, eu tenho que conseguir, porque se eu não conseguir, eu sou frustrado. É porque Deus não está olhando para mim. Consegue entender isso? Asaf passou por esse momento, e depois eu conto o que aconteceu nesse dia lá na linha do trem. Guarda aí. E aí ele começa o versículo 4 dizendo assim: não há pertos na sua morte, falando dos ímpios. O seu corpo é forte, é sadio, são livres de tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limites às imaginações do seu coração, zombam e falam com malícia. Na sua arrogância, ameaçam com a opressão, erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre toda a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe as águas em abundância. Eles dizem: como sabe o Deus? Como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as riquezas só aumentam. Olha o que Asaf está dizendo aqui. Ele olha para o ímpio, ele olha para aquele que não serve a Deus, ele olha para aquele que está prosperando, e porque ele não está prosperando, ele começa a questionar a Deus. Aí ele começa a descrever como é o ímpio. Aí deixa eu te perguntar: você é crente? Existe a possibilidade de você ficar doente, sim ou não? Você é crente. Existe possibilidade de você passar alguma necessidade, sim ou não? Sim. Tá, mas você é crente. Existe a possibilidade de, por qualquer que seja o motivo, você ser traído, sim ou não? Ou seja, tudo que acontece ao injusto pode acontecer com o justo. E tudo que pode acontecer com o justo pode acontecer com... O que estava acontecendo? O cara estava olhando para aquele que estava tendo tudo de bom na vida dele. E aí ele começa a supervalorizar aquela pessoa. Eu acho que o Asaf esqueceu de lembrar de que nem o super-homem está isento de ficar doente, porque tem criptonita. Até ele pode ficar fraco. Não tem isso. E como é que você olha para o ímpio e você supervaloriza? Sabe aquele negócio da grama do meu vizinho é melhor do que a minha grama? É mais verde? Sabe? Esse é o grande problema. A gente perder o foco. A gente está supervalorizando a vida do outro, achando assim: puxa vida, que vida abençoada, que vida maravilhosa. Que vida... Tá, mas e aí? Pensa nisso. E Asaf começa a descrever dizendo: poxa, tá vendo? Vale a pena. Porque o cara, ele é soberbo. O cara zomba de Deus dizendo: será que Deus sabe que está acontecendo isso? O cara é corrupto, o cara pega as coisas dele e tira a onda e usa o colar dele como aquela soberba. O que é a soberba? É o excesso de orgulho. Ah, eu tenho uma Ferrari, você não tem. Eu tenho muito dinheiro aqui no bolso, você não tem. Isso é soberba. Um orgulho que machuca os outros, que humilha os outros.
E aí, Asaf vem dizendo, está vendo? Ó, essas pessoas que são ímpias, elas vivem assim. Será que Deus não está vendo isso? Será que nada vai acontecer com essas pessoas? E aí Asaf começa a fazer essa comparação. E aí ele esquece do seguinte, de que nem toda fruta que brilha é boa. Sabe, às vezes, não sei se já aconteceu contigo, tu vai no sacolão, vai na feira, tu vê aquela maçã vermelha, bonita, argentina, e aí tu fala, pô, é caro, mas dessa vez eu vou querer, eu quero uma... Tu compra, chega em casa, quando tu abre, tá podre por dentro. Já aconteceu contigo? É mais ou menos isso. Nem tudo aquilo que brilha é bom, é bênção. Nem tudo aquilo que reluz, que parece ser bênção, é bênção. Eu não tenho que ficar preocupado com o que está acontecendo na vida de ninguém. Eu tenho que estar preocupado com o que está acontecendo na minha. É sobre isso. E Asaf ainda não estava tendo esse entendimento. Mesmo com toda intimidade com o Senhor, Asaf estava preocupado com o que estava acontecendo lá com a vida do ímpio. Asaf esqueceu de que nem todo mal ele dura para sempre. Nem todo mal ele perdura. Nem todo sofrimento é maldição. Guarde isso para a tua vida. Nem todo sofrimento é maldição. Muitas das vezes nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor. E aí o Senhor trata conosco. Às vezes a gente blasfema. O povo de Israel estava no Egito e clamou, diz a palavra. E clamou. E o clamor chegou a Deus. E Deus olhou e falou assim, eu preciso libertar o meu povo porque eles estão afligidos, eles estão tristes, eles estão clamando, não estão suportando. E aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai ser o cara que vai libertar. Todo mundo conhece a história. Moisés vai lá, fala com o faraó, 10 pragas no Egito, o povo sai, chega no deserto. Quando estava lá no Egito, não estava pedindo misericórdia? Sim ou não? Chega no deserto, o que eles começam a fazer? Me tirou de lá estava ruim, mas eu tinha comida. Agora a gente chega no deserto e tem nada para comer, blasfemando. Estava sofrendo, estava pedindo, chegou para cá, agora já começou a reclamar. Era para ficar poucos dias no deserto, ficaram quantos anos? 40 anos. Todos aqueles que reclamaram não conseguiram entrar na terra prometida. Nem todo sofrimento é maldição na tua vida. É Deus te preparando para o melhor. Guarde isso para você. E aí Asaf continua, a partir do versículo 12. São assim os ímpios, sempre em segurança, as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Olha o que Asaf está dizendo. Não valeu a pena ser fiel a Deus. Não valeu a pena estar servindo ao Senhor. Foi isso que Asaf estava falando. Sabe, em algum momento ele pensou isso. Poxa, melhor se eu tivesse então que nem eles. Porque fui fiel, e não estou conseguindo nada. E Asaf começa falando aqui porque ele começa a fazer essas comparações e ele continua dizendo, olha, quando tentei compreender isso, eu fiquei de sobremodo perturbado. Até, versículo 17, que eu entrei no santuário de... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo na tua vida. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo, porque muitas das vezes a gente faz uma comparação. Puxa vida, o filho daquela pessoa é tão abençoado, o filho daquela pessoa é tão crente, o filho daquela pessoa está sempre na presença de Deus. Puxa vida, meus filhos, olha, queria tanto que estivesse na casa do Senhor e não estão. Poxa, que marido abençoado, olha rapaz, o cara está sempre ali, meu marido nem me dá valor, muitas das vezes me distrata, muitas das vezes me maltrata, muitas das vezes não me valoriza, porque você está olhando para o marido dos outros. Poxa, que mulher abençoada, o cara chega do trabalho cansado, está lá, ó, lava os pés, faz isso não. Mas é porque você está olhando
E às vezes você esquece. E aí você quer chutar o balde, aí você quer largar tudo, você quer abandonar tudo. Asaf olhou e falou assim: olha, Deus, quase. Porque eu fiquei pensando, sabe, não vale a pena não. Eu sou pagador de impostos. Você sabe, inclusive, que você paga a luz cara porque muita gente faz gato? Sabia disso, não? Verdade. Aí você fala assim, peraí, um calor de 50 graus, foi no último verão. 50 graus. Cara, se eu botar o ar-condicionado lá, é uma grana para pagar, sim ou não? O outro lá tem gato, dorme no gelo, cobertor, então leva a mão não. Hã? Um gatinho aqui, um ar-condicionado, frio. Crente não faz isso, faz? Graças a Deus. Mas dá vontade de fazer? Aí outra história. Era isso que estava acontecendo com Asaf. Asaf estava falando isso, sabe? Caramba, essa luz é minha cara, eu não posso pagar, não posso botar ar-condicionado, porque o outro lá faz gato. Aí a luz fica cara, porque se ninguém fizesse gato, se todo mundo pagasse o certo, ia ficar baratinho, eu podia dormir no ar-condicionado. Mas eu não durmo porque o outro rouba lá. Poxa, valeu a pena ser crente? Dormir no calor de nada? Nem consigo dormir, acordo no outro dia para trabalhar como? Doidão? Esse é o pensamento que muitas das vezes passa na nossa cabeça. E Asaf falou isso para Deus. Asaf falou, vontade de largar tudo, Deus. Vontade então de me divertir. Vontade de ser como eles. Vontade de não pagar os impostos que eu tenho que pagar. Vontade de sonegar. Vontade de... Porque fez comparação. Consegue entender? Asaf estava fazendo isso. E aí ele continua aqui no versículo 18. Certamente tu pões em lugares escorregadios. Perdão, vamos voltar para o 17. Olha o que ele diz no 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. Meu querido, deixa eu te falar aqui uma coisa. Se você veio aqui nesta noite é porque Deus te trouxe a este lugar. E Deus tem um recado para você. A presença dele na tua vida é o que de mais importante você pode ter. Olha o que acontece com Asaf. Está passando essa dificuldade, está tendo essas dúvidas, está tendo aqueles questionamentos. Será que está valendo a pena você viver num país corrupto desse e ainda assim ser um bom pagador de impostos? Será que está valendo a pena você viver num local que tanta gente dá trambique, que tanta gente faz um gatinho para dormir no ar-condicionado e você continuar vivendo desse lugar? Será que vale a pena, sabe? Esse questionamento estava existindo na vida de Asaf. Mas aí de repente o que ele fez? Eu preciso buscar a presença de Deus. E aí diz a palavra do Senhor que Asaf diz assim, olha assim, eu tinha todo esse questionamento, mas aí eu entrei no teu santuário. Deixa eu te falar uma coisa, você está entrando aqui no santuário de Deus, mas deixa eu te falar algo ainda mais, o próprio Deus habita dentro de você. Você é o santuário de Deus, e você tem que ter esse entendimento. Você precisa ter esse entendimento. Você tem dúvida, você tem, busque a presença do Senhor. Porque tem gente que vem à igreja para cultuar, mas não cultua. Tem gente que vem para o culto e sai da mesma maneira que entrou. Consegue entender isso? Você tem que buscar a presença do Senhor. É você que tem que entender que a presença do Senhor pode transformar qualquer situação que você possa estar vivendo, seja na tua área financeira, seja na tua vida sentimental, seja aí no teu ministério, seja onde for. A presença do Senhor para a tua vida é o que mais importante você pode ter. E o problema é que muitas das vezes a pessoa não consegue ter esse entendimento. Mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você, às vezes você não está buscando essa intimidade com o Espírito Santo. Mesmo você sabendo que o Espírito Santo está dentro de você, você pouco conversa com o Espírito Santo. Pare e responde para você. Qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar? Pare e pensa qual foi a última vez que
que você sentou diante da Bíblia e fez uma meditação para que o Espírito de Deus falasse contigo? Para e pensa qual foi a última vez que você conversou com Deus e falou assim: Senhor, olha, eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso controlar esta carne para que tudo aquilo que de errado ela quer fazer, ela não consiga. Eu tenho que mostrar quem é que manda. E qual foi a última vez que você fez um jejum, seja o que for, de alimento, de celular? Hoje fala de jejum de celular, dá até briga, né? Mas qual foi a última vez que você falou assim: hoje eu só me dedico ao Senhor, hoje eu não quero saber de ficar no celular, hoje eu não quero. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que naquela sexta-feira que a tua esposa está preparando uma rabada, uma feijoada, tu falou: hoje eu não vou me alimentar? Nossa, pensa nisso. A gente quer, mas a gente não quer sacrificar, irmãos. A gente não quer sair da zona de conforto, sabe? A gente não quer mostrar, a gente não quer chamar a atenção de Deus. É exatamente sobre isso. E a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que buscar a santidade ao Senhor. A gente tem que buscar a presença do Senhor. A gente tem que buscar estar no lugar correto, como Asaf. Asaf falou assim: olha, tudo isso aconteceu, sabe? Quase que meus pés escorregaram, quase que eu me desviei, quase que eu começo a participar, fazendo tudo que eles estavam fazendo para prosperar. Mas aí eu fui buscar a tua presença. E aí, Senhor, quando eu busco a tua presença, olha, eu entendi exatamente o que vai acontecer com o ímpio. Eu entendi que é mesmo eles parecendo que estão tendo muitas coisas, mas não, porque é exatamente como diz a tua palavra, de que 2 homens foram construir as suas casas. Todo mundo lembra disso? E aí um desses homens pegou lá, construiu um belo palacete sobre a areia. E diz a Bíblia de que veio vento forte, bateu ali naquela casa, arrancou a areia do lugar. O que aconteceu com a casa daquele homem? Por quê? Porque era um homem que ouvia falar de Jesus, era um homem que ouvia falar do Evangelho, era um homem que acreditava entender do Evangelho, mas ele não praticava a palavra do... Mas um outro homem que ouviu também este Evangelho, que era crente como Asaf, que era crente como você, que era crente como eu, ele ouviu, ele entendeu e construiu a sua casa sobre a rocha. Veio vento forte, veio este momento difícil como o de Asaf, veio o momento em que você está ruim, que você está sentado ali na estação do trem, que você olha para o sinal, para um que você sabe, meu Deus é ímpio, para um outro que você diz: Jesus, eu conheço a vida dela, ela serve outros deuses, está ali na... E aí você começa a fazer a comparação, mas você continua fazendo pelo menos a coisa certa, que é buscando a presença do Senhor, que é questionando ao Senhor, conversar com Ele, sabe? Davi fazia isso, mas no final Davi reconhecia e dizia assim: Senhor, mas contudo, não afasta de mim o teu Espírito, eu quero te ouvir falar. E aí quando eu estava lá naquela estação, quando eu estava conversando isso, logo depois que o sinal abriu, saiu essa menina chamada Yolanda. Aí eu vi do outro lado da rua, eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos isso, um jovem com a mesma idade que eu, ele passando assim todo torto, e uma criança de uns 10, 12 anos, segurando a mão dele, equilibrando ele, e ele todo torto, indo em direção ao mercado. E o Espírito de Deus falou assim comigo: e você acha que você não tem nada? Você tem saúde, eu tenho cuidado de você, eu continuo velando por você. O trem chegou para Nova Iguaçu, eu entrei no trem vazio, que era para Nova Iguaçu, eu esqueci de sentar, segurei ali na chupeta, né, querido? E fui chorando para Nova Iguaçu, e não conseguia parar de chorar. As poucas pessoas que estavam ali ficaram me olhando, e aí eu fiquei com tanta vergonha, que eu desci em Nova Iguaçu, atravessei a plataforma, peguei o outro trem voltando, nem fiz o que eu tinha que fazer em Nova Iguaçu, porque eu não conseguia parar de chorar, grato ao Senhor, porque mesmo que os meus olhos pudessem estar me mostrando que as coisas estavam difíceis,
o Espírito de Deus estava me consolando, dizendo: eu continuo com você nessa luta. Você não está sozinho neste lugar. Por mais que os teus olhos não estejam vendo, o Senhor continua cuidando de você, crente. Consegue entender isso? E aí Asaf fala: olha, quando eu entrei na tua presença, Senhor, quando eu busquei o lugar santo dos santos, eu consegui entender de que mesmo que pareça que eles estão bem, eles não estão, porque o final deles vai ser triste. Tudo isso que parece que eles estão prosperando vai ruir. E Asaf então começa ali a conversar com Deus. Ele vem dizendo aqui no 19: repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores, como faz um sonho o que acorda, assim é o Senhor, quando acordardes os desprezarás como fantasias. Quando meu coração se amargurou, eu senti picadas nos meus rins, estava entudecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela tua mão direita, guia-nos como teu conselho e depois me receberás na glória. E Asaf então ele começa fazendo essas comparações, mas ele vem dizendo assim: olha, eu entendi perfeitamente o que está acontecendo, eu entendi perfeitamente de que esta comparação ela não é válida. Meu querido, na noite deste dia o recado para Deus, de Deus para nós é o seguinte: continue focado no Senhor. Por mais que os teus olhos não estejam te mostrando aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, tenha certeza de uma coisa: o Senhor continua cuidando de você. Não faça como muitas pessoas. Tenta imaginar, um camarada vai fazer um concurso público, e aí o concurso é difícil e tem poucas vagas. Primeira coisa que ele faz, hoje a gente aprendeu isso aqui na escola dominical. Às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, Deus, eu sou crente, Deus, eu te sirvo, eu vou falar uma coisa para o Senhor: se o Senhor abrir a porta naquele emprego, eu vou abençoar tanto a tua casa que o Senhor não tem ideia, e vou mostrar para o Senhor que o que eu estou falando é verdade. Aí o cara passa a ser uma coisa que até então ele não era. Ele não orava de madrugada para orar, agora ele levanta para orar. Ele não gostava de meditar na Bíblia, agora ele gosta de meditar. Ele não participava nos cultos, mas agora ele está vindo no culto. E continua estudando para o concurso. Algum problema até aí? Tranquilo. Aí chega o dia da prova, ele faz o concurso. Ele estuda, ele tal e tal, e aí o que acontece? Toma pau. Não passa no concurso. Aí o que o cara faz? Aí Deus, está vendo? Viu? O problema é que o Senhor é que não é comigo. Tá? A verdade é essa, porque eu estudei, tu está vendo, sou santo, estou ali e tal, e agora, então não quero saber de nada disso. E aí, abra a tua Bíblia aí do Salmo 37, para que você entenda, para a gente finalizar essa palavra. Salmo de número 37, versículos 3 ao 15. Salmo 37, 3 ao 15. Antes, deixa eu te... Abra em Romanos, rapidinho. Abra lá em Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, antes de Coríntios. Só para que você entenda aqui, esse problema das pessoas tentarem barganhar com Deus. Romanos 11, apenas um versículo de número 35. Romanos 11, 35 diz assim, ó: